Ô, mano, e você Legal. em recente programa aqui, você teve a grande discussão lá, entrando já no campo do Coringão, ô Casca. Importante. Aliás, você se considera, desculpa, Du, Vai. radialista, humorista, comentarista. O que o Maurício Borges faz na TV, no rádio, na internet? Humorista não, cara, longe de mim, porque o cara que faz humor, o cara tem que ser muito diferenciado, cara. Eu pago pau pra quem é humorista mesmo, porque, mano, fazer humor é difícil pra cacete, mano. Você fazer alguém rir, tá ligado? Eu sou bem humorado, mano. Pode me chamar do que quiser, mano. Eu acho que é comentarista mesmo, porque como eu tô na TV também, apesar de ser radialista, mas como eu tô na TV também pode ser comentarista. É isso aí. Muito bom. Comentarista, mano, então, debateu com o Romeu Tuma Júnior recentemente, o Corinthians nessa turbulência política aí, inclusive agora em época de prestar contas do presidente, né? O presidente veio aqui, a gente também comentou que o presidente talvez não tivesse abrindo os balancetes do Corinthians mensais no site, a gente fez muita pergunta, e aí tem essa guerra política, e sempre quando se fala do presidente do Corinthians, quem critica o presidente do Corinthians é taxado como da renovação e transparência. E você teve aquela discussão com o Romeu Tuma Júnior, que praticamente ele protagonizou, né, como o papel principal de, vamos dizer assim, de julgar o presidente naquele processo de impeachment. Você ainda vê o processo de impeachment do Corinthians como algo, vamos dizer assim, algo estranho, porque nada foi feito em relação à renovação e transparência naquela época? Você acha que não tem justo motivo hoje ainda para o presidente do Corinthians ser afastado? Como é que você vê essa situação toda? Então, Du, é uma parada que muitas vezes o pessoal fala, mano, passa pano, mas vamos lá, por partes. Que é uma indecência não ter havido, por exemplo, um pedido de impeachment contra o Duílio e contra o Andrés, isso é fato. Porque, por exemplo, existem 2 pedidos de impeachment dentro do Corinthians. Um movido pelo Conselho Deliberativo e outro movido pelo CORE, que é o Conselho de Orientação. É que o do CORE não foi exposto ainda. Mas, por exemplo, o Conselho Deliberativo, eles estão falando daquele caso da Vai de Bet. Eles estão alegando isso. Eu parto do princípio, cara, que é uma premissa básica da justiça. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Certo? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Como é que o Conselho do Corinthians quer pedir o impeachment de alguém por causa de algo que ainda não foi nem decretado como finalizado? Por exemplo, o inquérito policial. Porque terminado o inquérito policial, não é um julgamento ainda. Até virar um julgamento, a Polícia Civil oferece essa denúncia para o Ministério Público e o Ministério Público oferece para a Justiça, e aí o promotor vai falar, vamos para frente, vai virar um julgamento isso daqui. E aí o Augusto poderia se defender dentro desse julgamento no processo penal. No caso do inquérito policial, não foi apurado absolutamente nada ainda que condenasse o Augusto. Então, até que se prove que o Augusto tem uma ligação com o negócio da comissão, da Vai de Bet e tudo mais, porque as 3 partes estavam dentro do contrato. O Corinthians, a intermediária e a patrocinadora. Se, por exemplo, o Corinthians ele tinha que passar para a intermediária uma comissão, e essa empresa intermediária que consta no contrato passou para uma empresa laranja. Qual que é a ligação? Por exemplo, se você me paga um salário, eu sou o seu empregado, você me paga um salário, eu vou lá e compro um fuzil irregular numa biqueira. Qual que é a tua responsabilidade de ter me pago um salário que eu comprei um fuzil? Então, até que se prove que o Augusto tem uma ligação com essa empresa laranja, eu acho que deveriam esperar para apurar, para aí sim mover o impeachment contra o cara. A partir do momento, finalizaram o inquérito, tem uma ligação do Augusto, por mais que ele ainda não estivesse condenado, mas aí pelo menos já ia ter um apontamento contra o cara. Agora, por exemplo, a minha discussão com o Romeu Tuma foi justamente essa. Eu falei, cara, o CORE, ele está pedindo até no pedido, no impeachment que eles estão movimentando também, arquitetando contra o Augusto, eles estão alegando gestão temerária. É uma indecência o CORE falar isso do Augusto. Tudo bem, ele pode ter uma gestão temerária pelos milhões que ele gastou dando o cargo de diretor de futebol. Só te cortar, desculpa. Diga. O pedido de impeachment é por gestão temerária e por ferir o estatuto, e não especificamente por causa da Vai de Bet. O do CORE, né? Não, o pedido de impeachment do CORE. Então, não, mas é que tem 2. Até eu questionei isso do Romeu Tuma, ele falou que o CORE estava arquitetando esse pedido de impeachment também, que aí era a respeito de gestão temerária. Isso. Mas o do Conselho Deliberativo, eles estão alegando justamente esse negócio da Vai de Bet. Aliás, ele vai depor agora o Augusto, o Sérgio Moura e o Marcelo Mariano, eles vão depor. Aliás, eles estão sendo convocados como investigados e não mais como só testemunha, ou seja, algo bem grave. Mas enfim... Não, mas ok, é uma investigação que está acontecendo e como eles são partes integrantes dentro do processo, o GAECO tem a responsabilidade de chamá-los mesmo aí, mesmo que seja até para averiguar, porque o fato que eles estão sendo investigados não quer dizer que eles já sejam condenados, mas eu acho que cabe sim a investigação, porque o Corinthians, cara, hoje, infelizmente, administrativamente falando, é um esgoto. É um esgoto.
E para mim, naquela discussão que eu tive com o Tuma, foi justamente por causa disso. Eu falei, ô Tuma, para mim é uma indecência, cara. Vocês hoje pedirem esse impeachment dentro do momento que o Corinthians vive, colocando o conselho do clube com o poder de polícia, cara. Como se estivesse já condenando o cara. Falei, se já tivesse algo que o incriminasse, eu não tenho dirigente de estimação, que se dane o Augusto, que se dane o Duílio, que se dane o Andrés. O corintiano tem que gostar do Corinthians, e não de partido político, chapa ou dirigente. Eu parto desse princípio. Mas eu acho que, os caras têm que ser justos. Não fizeram absolutamente nada contra o Duílio. O Duílio, cara, ele assinou um contrato com a Townsend, que era uma empresa sediada num terreno baldio. Cadê o Conselho Deliberativo do Corinthians que não pediu o pedido de impeachment ali? Porque o próprio o compliance do Corinthians, o departamento jurídico do Corinthians também, instruiu o Duílio não fazer. E quando eu perguntei isso para ele no domingo lá na CNN, ele falou, eu fiz porque eu tenho culhão. Então, ou seja, um cara desse que alega isso, para assinar com uma empresa sediada num terreno baldio, onerando o Corinthians, esse cara não é motivo de impeachment? Esse cara não é motivo de investigação? O Andrés, na época que ele era presidente, ele teve, se eu não me engano, acho que foram 100 atletas sob vínculo profissional. Claro que todos não estavam dentro do Corinthians, mas estavam emprestados. Mas isso é ridículo, velho. Que clube no Brasil tem 100 atletas amparados ali profissionalmente por um contrato? Quanto gera de ônus isso para o clube? Quer dizer, você contrata uma série de jogador porcaria e empresta para outros clubes, porque aí o que acontece? Você faz um negócio. Você paga lá 100, 150 pau para um jogador, não serviu para a gente, empresta. E você faz isso com um monte de jogador. Quanto isso gera de prejuízo para o clube? Então, quer dizer, o Conselho do Corinthians ele foi descobrir que só o Augusto ele teve gestão temerária. Cadê os pedidos de impeachment em administrações anteriores? Aí o Tuma falou, eu não era o presidente do Conselho naquela época. Eu falei, então, mas você já era o presidente do Conselho quando aprovaram as contas do Duílio em abril. Quer dizer, um presidente que falou que assinou com uma empresa sediada no terreno baldio, recusando a instrução jurídica do próprio clube em não fazer, que fala, eu fiz porque eu tenho culhão, é um cara que está assumindo esse ônus, certo? É um cara que está batendo no peito e fala, deixa comigo que eu vou resolver. Eu estou bancando aqui a empresa, estou recusando aqui a instrução do departamento jurídico em não fazer. Eu tenho culhão e vou assinar. Esse cara deveria responder. Por que não responde? Inclusive o próprio Código do Torcedor tem um dos trechos do Código do Torcedor lá, dos itens, que diz que o dirigente que lesasse o clube deveria responder aí com os próprios bens. Sim. Que dirigente no Brasil respondeu com os próprios bens? Ou criminalmente, alguma atitude lesiva que praticaram contra os clubes? Que era para ser a lei da responsabilidade fiscal, que não acontece aqui. Aliás, são todos farinha do mesmo saco.